da nossa aula. A nossa aula faz parte da disciplina de Libras do curso de Pedagogia e nós estamos falando sobre a alfabetização da criança surda. Já vimos toda a parte teórica de como esse processo acontece e agora então, com base nas nossas instruções que nós tivemos, nós vamos para a parte prática. Vamos aprender então? Então a nossa aula é a alfabetização da criança surda. O que vamos estudar? Nós vamos estudar o processo da alfabetização, porém nós vamos agora para a parte prática. Essas ideias da parte prática, elas também estão dentro do livro que eu já citei para vocês lá na primeira aula. É um livro, o tema dele, o nome dele é Ideias para a Alfabetização da Criança Surda no Português. Ele é um livro que foi elaborado por duas linguistas importantes, Ronice Quadros e Magali Schmidt. Ele está no portal do MEC. Se você tiver interesse em baixar esse material, veja no portal do MEC, ele é um recurso excelente para nós pedagogos. Vamos ver então quais são as dicas que elas têm para nós nesse material? A primeira informação que nós precisamos é saber que as atividades sugeridas naquele material que as meninas publicaram, elas têm como objetivo fazer com que a alfabetização do português seja a segunda língua da criança e nunca a primeira, porque para a criança surda, o seu primeiro canal de aprendizagem sempre vai ser a língua de sinais. Ok, já temos isso em mente, então agora o que é que nós precisamos pensar? Numa ideia excelente. O que é? Que a compreensão, ela vem antes da produção. Ela precede a produção. Então a criança só vai conseguir produzir, só vai conseguir escrever palavras, contextualizar essas palavras em frases, fazer pequenos textos, conseguir escrever as suas próprias ideias, se essa criança tiver compreensão. Senão não há a produção. Dela própria não, ela pode ser copista pelo resto da vida, mas a produção, para que ela aconteça, tem que ter a compreensão. Uma outra ideia excelente, a leitura, ela precede a escrita. Então primeiro a criança tem que ser capaz de ler as palavras, para depois ela conseguir saber como essas palavras são escritas. Se nós respeitarmos esse processo, nós vamos conseguir alcançar os objetivos. As atividades, elas sempre devem ser claramente expostas para a criança na língua dela. Ou o professor, a professora que está com essa criança, vai dominar a língua de sinais para levar essa informação para a criança, ou ele vai ter que contar com a ajuda de um intérprete na sala de aula, que é de direito da criança, para deixar claro o que você quer, quais são os objetivos nessa atividade. Então a primeira ideia é que a gente deixe isso claro no idioma dela, atividade que nós vamos desenvolver. Tem que ter sempre um contexto, nós não podemos fazer algo solto, nós vamos ver que isso é importante nessas atividades de hoje, que nós vamos trabalhar palavras primeiro, para depois formar ideias, para depois formarmos frases e textos e assim sucessivamente. E nós temos que estimular esse aluno a buscar sempre o significado. Se ele não entender o significado das palavras, ele não vai conseguir utilizar essa palavra, não é? E vamos entender então como é que esse processo pode acontecer? Aqui nós temos então sugestões de duas atividades. Olha que bacana! Então nós temos o saco das novidades, que é esse aqui, ó. Tá vendo ele? Que bonitinho, né? O saco das novidades é um saco de informações que está dentro dele que nós vamos aprender a utilizar hoje. Como é que eu posso usar isso na alfabetização de um surdo? E daí nós temos o saco surpresa, que é esse daqui. Esse é um material muito bacana também, que o professor pode organizar para conseguir começar esse processo da alfabetização da criança surda no português. Vamos ver como é que nós vamos utilizar então? Então nós vamos primeiro para essa atividade, que é o saco das novidades. Qual o objetivo desse trabalho aqui? Estimular a criança a habilidade de se expressar perante o grupo. A primeira coisa que a gente precisa nesse processo é fazer com que a criança se sinta à vontade de se comunicar no seu idioma frente a um grupo que às vezes não fala o seu idioma. Se ele contar com o apoio de alguém que faça essa interação da comunicação, que é o intérprete, que vai interagir com ele em Libras, essa atividade vai fazer com que ele comece a se soltar.
começa a passar as informações, ser compreendido, fazer com que as pessoas compreendam o que ele está dizendo, ao que ele está se referindo. Isso vai ser estimulado. E ele também vai ter a capacidade de desenvolver e expor seus pensamentos de forma clara e organizada. Vamos aprender como é feito esse trabalho então? Então, vai acontecer da seguinte maneira. Você vai confeccionar esse saco de tecido, de TNT, do material que você desejar. Ele é um saquinho que fecha aqui, ó, normal, tá vendo? E ele vai ter esse nominho, saco das novidades, e aqui você vai colocar o nome da criança, porque ele é dela. Então, a primeira coisa importante é identificar o nome da criança. Aqui está o nominho da criança e ele no primeiro momento vai ser vazio, não vai ter nada dentro dele. Nas sextas-feiras, sempre na sexta-feira, você vai entregar ele para sua criança surda. Com a ajuda do seu intérprete, você vai transmitir a informação para ele. Olha, esse aqui é seu. Você vai levar para sua casa e lá em casa, no sábado, no domingo, você vai ficar pensando em uma coisa, um material, um brinquedo, né? O que você gosta, você vai guardar aqui dentro. Mas é um segredo, é só uma coisa. Aí a criança vai levar para casa. Aí ela vai ficar pensando, ela vai pegar algo, vai guardar no saquinho dela e vai trazer. Quando ela voltar na segunda-feira para a escola, ela vai tirar o que está aqui dentro e vai te contar o que é, porque ela trouxe. E aí começa todo um contexto de alfabetização. Como é que vai ser utilizado então? Confeccionou o saquinho, colocou o nominho da criança, deu a informação que ela tem que levar para casa, dentro dele ela tem que colocar algo que ela goste, ou que ela fez no final de semana, ou algum lugar que ela foi, que ela trouxe como referência, né? Aí na segunda-feira, a criança ela precisa ser instigada a te dizer o que é que ela trouxe. Por que ela trouxe aquele objeto, uma fruta, seja lá o que tem dentro do saquinho das novidades da criança. A partir daí, você vai ensinar as palavras, a escrita dessas palavras, mas primeiramente isso vai acontecer quando a criança se expressar. O que ela trouxe, por que ela trouxe, por que isso é importante para ela. Como é que você vai fazer isso? Instigando. O que você trouxe é seu? De quem é? Quando você usou isso, sábado ou domingo, você gosta? Então, tudo isso vai servir de informações importantes na alfabetização. Então, vamos lá. Suponhamos, então, que a criança chegou na segunda-feira e a criança, então, trouxe algo dentro do saquinho dela. Então, vamos ver o que a criança trouxe. Então, imagine que a sua criança se chama Lívia e que ela levou para casa o saquinho e que dentro trouxe essa linda boneca. Ok? Olha só. Então, você vai dizer... Que lindo! É sua, é da sua irmã, é da prima, quem é? Ela vai dizer, minha. Ai, que bonita! Que linda ela tem um nome? Que roupinha bonita, cor rosa. Você vai instigar a criança que você tem interesse naquilo que ela trouxe. E aí você vai começar os questionamentos. É sua boneca? Quem foi a pessoa que te deu? Foi a mãe? Foi o papai? Quem foi que deu para você? Você gosta dela? Olha que legal! Olha, isso aqui é uma boneca. Uma boneca. Você sabe a palavra boneca? Normalmente a criança vai dizer não. Aí é que você começa o processo da alfabetização, porque você vai dizer para ela a palavra boneca, palavra boneca. De novo, copia. E você faz várias vezes. E a criança vai, boneca. Então é assim que escreve a palavra boneca. Escreve isso. Ela é sua? Ah, tá. Então escreve o nominho da criança lá. Então ela é da Lívia. Ela tem um nome, a boneca? Não. Ah, então vamos dar o nome para ela. O que você acha? Aí vamos supor que a criança coloca o nome Nina. Ótimo, escreve lá Nina.
começa a produção de texto por aí. Boneca, Nina, da Lívia, que é a criança dona da boneca, a criança surda. E através disso você pode ensinar muitas palavras. Foi a mamãe que deu? Qual é a palavra? Mamãe, como se escreve? E você começa o processo de alfabetização. Quando você utiliza recursos que a criança mesmo traz, é dela, é próprio dela. Ela não vai esquecer. Ela vai ficar eufórica para chegar a próxima sexta-feira, onde ela vai poder levar o saquinho e trazer algo novo. Vai chegar um momento que a criança vai levar o saquinho já pensando: o que eu quero aprender agora? Qual é a palavra que eu não sei que eu gostaria de aprender? Porque lá na aula a professora vai passar as informações das palavras referente ao que eu coloco. Esse processo vai sendo tão gratificante que você vai ver como a criança surda vai aprendendo rápido, porque é próprio dela, é uma apropriação dela. Então essa é uma atividade excelente na alfabetização da criança surda. E o nosso saquinho surpresa? Qual é o objetivo dele e como ele pode ser utilizado? Então vamos lá. O saco surpresa não é algo que a criança vai levar para casa, não. Ele é diferente. O saco surpresa, ele é um saquinho também feito do mesmo material. Ele é um pouquinho maior do que o saco das novidades que a criança vai levar. Ele é construído de tecido, também tem uma amarraçãozinha aqui simples. Você vai colocar o nominho dele e você vai colocar aqui dentro dele informações através de objetos, coisas táteis que a criança vai pegar. Isso vai depender da temática que você quer trabalhar. Vamos ver como vai se desenvolver esse processo? O objetivo dele primeiro é desenvolver na criança a capacidade de expressar sensações, sejam táteis ou visuais, olha aí então, em sua língua de sinais e depois na escrita da palavra no português. Ele vai também ter o objetivo de proporcionar experiências que leva a criança então a analisar o abstrato, trazer ele para a classificação e trazer ele então para a compreensão do conceito dele e a escrita da palavra a que ele se refere. Então ele tem esse objetivo, né? Ele vai ser colocado informações dentro dele, baseado na temática que o professor quer trabalhar. Imagine que você, professor, quer trabalhar essa semana com a temática higiene pessoal. Você pode colocar dentro desse saquinho tudo o que você quiser a respeito da higiene pessoal. E quando a criança for estimulada a tirar as informações de dentro desse saquinho surpresa, ela vai aprender que ele faz parte da higiene pessoal, que ele deve utilizar, você vai conceituar tudo isso e aí, ao mesmo tempo, ensinar as palavras. Começar a alfabetizar essa criança por temas. Então, por isso que ele é importante. Ele deve ser não transparente, né? Para que a criança não veja o que tem dentro. E quando você quiser trabalhar uma temática, coloque tudo desse tema aí dentro e vai trabalhando as palavras. Como é que vai acontecer essa atividade? O saco surpresa fica na sala. Os objetos são colocados dentro dele, baseado nos temas que o professor quer trabalhar, que a professora quer trabalhar. A atividade é desenvolvida em grupo, cada um vai tirar algo daqui, só que no primeiro momento ele vai botar a mão, ele vai pegou, segurou o objeto dele. Aí todas as pessoas vão fazer perguntas para tentar identificar o que é antes que ele tire. Ok? Olha como vai acontecer esse processo. A criança precisa ser instigada, estimulada, né? Olha que bacana que vai ser. Quando a criança pegar algo, aí todo mundo vai perguntar: é macio? É duro? É áspero? Como é? Explica pra gente. Aí vem a parte da expressão, onde ela vai começar a colocar para fora o que ela está sentindo, ela vai sinalizar isso. Isso é muito bacana no processo de alfabetização, porque ela está tendo sentido das coisas, ela está compreendendo como ela é. É redondo? É de comer? Serve para quê? Né? Como é que ele é? Explica pra gente. Com a ajuda do seu intérprete ou com a ajuda do seu professor que tem domínio da língua de sinais, essas informações vão sendo trocadas com a criança. Ok? Após então a criança conseguir sinalizar o que é, você vai conseguir explorar todas as informações dentro desse saco surpresa. Vamos ter uma ideia de como pode ser feito?
Lembra da temática higiene pessoal? Então, suponhamos que a criança pegou então aqui um desodorante. Faz parte da higiene pessoal? Faz, porque ele é importante, né? Pra gente ficar cheiroso. Como é que ele usa? Ele usa aqui nas axilas, né? Pra gente ficar bem cheirosinho. Então, ótimo, excelente. Mas qual é a palavra desse objeto? Como é que é o nome desse objeto? Aí você vai inserir a palavra. Depois que a criança tocou, que ela aprendeu o sinal, que ela contextualizou por que ele serve, para que ele é importante, aí você vem com a palavra. Só após isso. Uma outra coisa, vamos pegar algo aqui dentro. Ah, legal, olha aqui. Que importante para a higiene pessoal. Excelente, o que é? Pasta de dente, creme dental. Usa para limpar os dentes. Ah, importante, né? Para os dentes ficar bem bonito quando você olhar lá no espelho, para a boca também ficar cheirosa, não é? Qual é o nome? Como é que é essa palavra? Ok, aprendeu a palavra, creme dental, pasta de dente, né? Beleza. Então você vai tirando os objetos de dentro do saco e você vai inserindo as palavras. Escova também faz parte da higiene pessoal do nosso aluno. Ok, olha aqui um fio dental. É importante, né? Para você deixar os dentes bem limpos, para você limpar a sua boca. Isso tudo você vai tirando dentro do seu saco surpresa. Tudo faz parte da sua temática da higiene pessoal. Olha, um pente de cabelo para deixar você bonito, cabelo bem organizado, faz parte da higiene pessoal. Qual é o nome? Esse nome, ele só vem após esse contexto, onde a criança sentiu o objeto, ela sabe se ela usa, se ela faz uso dessa parte da higiene pessoal, senão ela vai começar a pensar nisso também, que é importante para ela. O sabonete também, que é importante para o banho. Então a criança, ela vai aprendendo as palavras desses componentes após esse processo de saber que ele faz parte de uma temática, que ele está dentro de um contexto e que ela vai fazer uso de tudo isso. Ela só vai aprender essas palavras que faz parte da sua higiene pessoal após todo esse processo. Então, primeiro você instiga a criança, faz com que ela sinta, faça perguntas, pergunta várias vezes se ela gosta, se ela usa. Depois que ela está dentro desse processo, você tira os objetos e você vai ensinando as palavras. Quando a criança aprender essas palavras soltas, ela vai começar a ser capaz de fazer pequenas frases usando isso. Por exemplo, o pente de cabelo, né? O pente é amarelo, o pente é bonito, o pente é para pentear o cabelo, né? Essas palavras só virão, a construção dessas frases, elas só vão acontecer quando a criança se apropriar da palavra solta primeiro. Só que a palavra solta, elas têm que ter um referente. Eu não posso apontar uma palavra pente e simplesmente ensinar para a criança pente. Quando ele está dentro desse mundo aqui, dessa dinâmica, esse processo ele é construído de forma muito mais saudável para a criança, no sentido de ficar encantador. É um processo encantador, onde a criança nunca mais vai esquecer. Por quê? A metodologia que você utilizou fez com que ela entrasse no mundo mágico, onde essa apropriação das palavras, elas vão acontecer de forma fantástica. Então, essa é a dica que nós queremos deixar para você hoje. Faça no seu material de uso como pedagogo essas dinâmicas. Faça o seu saquinho das novidades, o seu saquinho surpresa. Pense em um tema, coloque dentro do seu saquinho surpresa tudo o que você conseguir a respeito da sua temática. Quando você for tirando tudo isso do seu saco surpresa, você vai construindo a sua produção de texto. Por quê? Porque você está fazendo a criança se apropriar das palavras. Mas ela não pode ser solta, ela tem que ter um contexto. Ela tem que estar dentro de um mundo que a criança se encante com ele e que ela se aproprie das palavras e ela realmente aprenda.
Com isso, eu quero deixar algo para vocês pensarem. A inclusão, as metodologias da inclusão, da Libras ou de qualquer outra deficiência, ela só é possível quando você trabalha e você vê os resultados. Eu sempre digo nos meus trabalhos algo que eu penso a respeito da inclusão. Não basta incluir, é necessário se emocionar com os resultados. Sabe quando você vai se emocionar com essas dinâmicas aqui? Quando você vê a criança eufórica na sexta-feira para levar o saquinho da novidade, porque ela quer colocar algo bacana dentro dessa atividade para trazer, você vai sentir que ela está envolvida dentro desse processo. Sabe quando você vai se emocionar com o saquinho surpresa? Quando a criança pegar algo lá dentro e ela já com a outra mão fazer o sinal. É um pente, é uma escova, é um sabão, porque ela já contextualizou que faz parte do grupo dos produtos da higiene pessoal. Isso você está fazendo com que a criança entre no mundo da aprendizagem então e seja alfabetizada. Eu desejo que você continue estudando, tenha excelentes estudos através de leituras e de aulas como essa que está sendo propostas para vocês, que vocês continuem aprendendo muito e continuem avançando em seus conhecimentos. Eu aguardo você para uma próxima aula, bons estudos e até mais!